Bom dia, Ilha! Bom dia, Ilha! Estou aqui com o meu xará Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Marcelo Aranda. Aranda. Marcelo, olha só, vamos falar um pouquinho, né, desse livro. É infantil? Isso, então, eu sou educador ambiental e nesse processo meu de trabalho de educação ambiental, eu uso muito o recurso do livro, né? Então eu levo literatura prazerosa para as pessoas, né? Faço leitura em praças, em escolas, né, incentivando a que crianças e jovens possam ler o livro, e aí depois da leitura a gente troca uma ideia, conversa sobre aquele tema, discutindo, debatendo, recolhendo opiniões deles, né? Então é muito rico, é muito prazeroso, e levo o livro junto para que as crianças e os jovens possam ler também, incentivando a leitura prazerosa para todos, né? Lá na Praia da Beira, que eu fui lá cobrir, eu vi você lendo um pedacinho. Você pode ler um pedacinho? Posso sim. É super legal, que é super bacana. Né? Essa aqui é um livro de uma escritora maravilhosa, né? A Ana Maria Machado, e é um dos livros que eu mais gosto dela, chamado A Cambaxirra, Se Eu Pudesse. O livro é muito rico. Ele conta a história, né, de um passarinho, que é a cambaxirra, que vai voando, voando sem parar. E a cambaxirra então vivia numa floresta linda e maravilhosa. E aí a história começa assim: era uma vez uma cambaxirra, toda saltitante e alegre, que estava fazendo ninho na árvore de galho mais bonito da floresta. Só que de repente, o que aconteceu? Naquela floresta maravilhosa, que oferece muitos serviços ambientais para as pessoas, chegou um lenhador. E o lenhador então, o que ele fez? Ia cortar essa árvore, logo a árvore que a cambaxirra morava. E ela, desesperada, pede ao lenhador: lenhador, por favor, não faça isso, não derrube a árvore de galho mais alto, mais bonito dessa floresta, pois nela eu faço o meu ninho, onde serão meus filhotes, a minha família. E aí o lenhador fica tocado com aquela situação e resolve não cortar a árvore, só que ele tinha um problema. Ele diz o seguinte para ela: ah, cambaxirra, se eu pudesse. Por quê? Porque ele diz que ele não pode fazer isso, porque ele responde a alguém mais poderoso que ele. E aí ele vai dizer para ela, e ela pergunta, né? Quem é essa pessoa que você obedece? Aí ele fala: ah, eu respondo, cambaxirra, né, ao capataz, pois ele manda nessa região todinha aqui, e eu tenho muito medo dele. E aí a cambaxirra então fala o seguinte: eu vou até lá, eu vou conversar com ele. E aí a cambaxirra voa e vai até o capataz. E o capataz, quando ela pergunta para ele, ele fala a mesma coisa: ah, cambaxirra, se eu pudesse. E ele repete para a cambaxirra que ele tem medo do chefe dele. E aí ele vai dizer que nesse caso, o chefe dele é o barão. E assim vai, ela vai a todos os chefes, os donos de terras muito de terras distantes, onde todos eles têm medo. Até que o último desse chefe fala: ah, cambaxirra, se eu pudesse, eu tenho medo do rei, porque o rei é dono de tudo, ele manda em tudo, ele é terrível. E a cambaxirra não tem medo do rei, e ela voa até o palácio do rei, para poder o quê? Perguntar para o rei, pedir para o rei para não fazer isso. Então a cambaxirra, ela voou até o palácio desse rei e perguntou: rei, por favor, não dê ordem ao duque, para dar ordem ao marquês, para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito, onde estou fazendo meu ninho. E ele respondeu: em primeiro lugar, você deveria me chamar de Vossa Majestade. Em segundo, não tinha nada que vir aqui, sair entrando desse jeito, tinha que marcar uma audiência. E aí ele diz para ela o seguinte: em terceiro, eu faço o que eu bem entender e não tenho nada que te dá satisfação a ninguém. E vou dar uma ordem: saia daqui imediatamente. E o que ela falou? Ela virou para o rei e falou: eu não tenho medo de você. E vou fazer mais. Vou juntar todo mundo, vou chamar todos para poder vir aqui e falar com você, mostrar a você a importância de preservar aquela floresta. E aí o rei respondeu: ah, cambaxirra, não faça isso, eu tenho medo de todos, porque todos juntos me dá muito medo, porque a força, a união faz com que as pessoas se mobilizem, e eu tenho medo disso. E aí o rei, com medo do que a cambaxirra podia fazer, ele então decide: então
Salve a minha floresta, falou Cambaxirra. E ele diz o seguinte: vou dar uma ordem ao duque, para dar ordem ao marquês, para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para não derrubar a árvore de galho mais bonito onde a Cambaxirra foi fazer o ninho dela. Maravilha! E assim acaba a nossa história, onde a mobilização, a união das pessoas pode transformar o mundo, porque a união faz com que os poderosos do Brasil e do mundo tenham medo de todos. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Fiquei até quieta aqui só ouvindo. Vamos lá falar. Bom dia, ilha! Bom dia, ilha!